Olá, meus amores, sejam bem-vindos aqui ao canal. Vamos para mais uma mensagem intuitiva geral do dia. Peço que vocês não peguem nada que não fizer sentido para a realidade de vocês. Devolvam ao universo. Peço joinha como energia de troca. A curtida é importante para o canal, para o trabalho. Que vocês se inscrevam se gostarem da forma como eu canalizo as mensagens através das cartas. Infelizmente não vai ressoar com todo mundo, mas sim, pode fazer sentido, inclusive pontualmente para alguém, né? São canalizações de energias, histórias reais. Continuarei com a minha mentora, Dona Maria Padilha, na mesa e vamos ver o que ela tem para entregar hoje. Tá bom, meus amores? Uma ótima leitura para todos nós. Espero que todos estejam muitíssimo bem. Hoje eu tive uma informação numa mesa radiônica de Miguel, de uma canalização, que pessoas que quiserem intercessão da ordem do primeiro raio de Arcanjo Miguel, deixem seu nome completo, data de nascimento. E eu sei que às vezes pode parecer exposição demais, ou me procurem no privado, me mandem mensagem e pedindo intercessão para alguém que precise, tá, gente? Pela ordem de Miguel, a Cris tem um altar em casa, eu mantenho esse altar aceso diariamente. Isso nunca tinha me dito, até perguntei a Miguel, acho que é sempre bom canalizar preces, pedir sim pelas pessoas. Perguntei se isso não tivesse uma rebarba para mim, né? Afinal são energias, a gente lida com muitas coisas difíceis e pesadas, mas para aqueles que quiserem, coloquem as intenções de vocês para a intercessão do Príncipe Celestial da Ordem, que é Arcanjo Miguel, tá bom? Então vamos lá. Uma ótima leitura para nós. Vou trabalhar hoje com o Oráculo do Keeper e depois vou abrir o tarô de Marcélia tradicional, tá bom? Moderno, Marcélia moderno que tá na mesa. Vamos? Então vamos. Cris ainda tá ainda em tratamento de saúde, de resfriado aí, com uma grande insuficiência respiratória, mas graças a Deus já está controlado. Mas vocês veem que a minha voz ainda não está bem, né? E estou ainda em processo, tá bom? Então vamos cortar mais uma vez. Porque aqui é tudo intuitivo, é ela que manda. Bora, gente, chega de churumelas, Cris. Vou querer 5 do Keeper e o fundo deck. Depois eu quero 7 do tarô para clarificar, tá bom? Não venha, Mel, minha gata obesíssima, com todo respeito, porque ela é muito pesada, por isso que eu tô falando isso, querendo vir aqui na direção cheio de coisas sensíveis, vidro, louça, não faça isso não, minha filha, fique aí, tá bom? Que é tudo sobre ela, para ela ama esse mundo místico, gente. Não venha não, tá, mãezinha? Você pular aqui vai danar tudo. Trabalho. Deixa eu ver se já virou aqui, não sei se foi impressão minha. Virou. Um aprisionamento. Já é um trabalho aqui, parece que pesado, tá? É um trabalho que faz algo muito sacrificante. O que a senhora tá falando? Clarifica, por favor. Aprofunda. Me deu algumas, eu vou devolver. Vou olhar e vou devolver, tá? Porque caíram 2 no chão. Ó, casamento, mensagem e 2 na mesa. Doença e um homem, tá? Um homem, inclusive, que não tem uma conduta muito boa, hein? Vou devolver, são muitas. Me dá uma de cada vez para a Cris interpretar o melhor que puder, por favor.
Gente, eu não quero parar aqui. Filho, eu não quero perder essa conexão. Não quero pausar, não quero cortar. Filho, traz uma vela vermelha pra mim, por favor. Desculpa, gente. Não quero perder. Acabou e eu quero continuar dentro dos 4 elementos, tá? Pedir aqui auxílio, meu amado e querido. Ó, caiu de novo pra vocês verem. Da doença. Né? Da falta de saúde. Gente, aqui eu gosto de ser transparente o máximo que eu posso. Eu gosto de entregar para vocês a verdade dentro do que é me mostrado. Eu sou humana, eu, Cris, falha. A espiritualidade, eu acho que ela trabalha o melhor que ela pode. Eu vejo a boa intenção, de verdade mesmo. Eu não tenho muita estratégia com marketing de vídeo. Eu não tenho muita questão de corte de capas bonitas. Aqui o meu propósito é com a espiritualidade e com vocês. Trazer mensagem que possam fazer vocês refletirem, se direcionarem. Que seja, eu vou errar, o vídeo não vai estar perfeito, a câmera às vezes, eu faço de tudo para melhorar a qualidade, entregar o melhor que eu posso. Mas aqui a intenção de verdade é entregar a mensagem, tá? Não é sobre vaidade, não é sobre ego próprio, não é sobre ganhar dinheiro, porque meu canal já tem 2 anos e 2 meses, ainda não é rentável. E é sobre compromisso, tá bom? Pobreza. Mensagem tinha caído naquele bolo, voltou para a mesa, sempre falo, quando é para ser é. Ok, 5, fundo deck, pessoa falsa. False person. Calma aí, gente. Vamos lá, gente. A vela não veio, eu fui atrás da vela, da luz, do fogo. Cadê? O risca-fogo. Perdoe-me. Vamos lá, vamos para a interpretação enquanto a Cris firmeza aqui nesse fogo. Gente, aqui tem um trabalho pesado, que pode ser até um aprisionamento e que isso adoeça, ok? Tudo que é em excesso, tudo que não é equilibrado, passa um pouco do ponto, pode trazer adoecimento. Então aqui assim, cai uma carta de pobreza, falta de grana. Então pode ser assim, alguém dentro dessa situação pela necessidade, né? Não é olho grande, não é algo que pessoas ambiciosas, né? Que quanto mais tem, mais quer. Não. Eu sinto que alguém que precisa trabalhar, precisa desenvolver e correr atrás, viu? Então aqui não tem vida fácil. Só que aqui tem que precisar entender até que ponto o seu trabalho não pode estar te adoecendo. A crise, inclusive, graças a Deus, não me vejo nesse sentido. Mas eu sou uma pessoa que eu tenho que pôr limites. Então, assim, tem energias que eu preciso gastar dentro de um dia, me refazer. E às vezes eu passo o dia inteiro jogando a mesa radiônica, desfazendo demanda, encaminhando obsessão. É um negócio que requer muito da minha energia, então eu fico enfraquecida, né? Até para não ficar... Eu não acredito que eu fique doente por conta da espiritualidade, que já foi falado para mim que não. Mas eu estou me usando como exemplo, não é assim o meu caso. Que a gente precisa entender até que ponto algo que a gente faça para trabalhar, para ganhar dinheiro. Cris, você não está vendo aí que é a necessidade? Eu estou vendo que a gente precisa. Mas a gente também precisa cuidar da gente e impor limites, tá bom? É isso que eu preciso falar.
Só que dentro desse contexto aqui, ela me traz uma comunicação de uma pessoa falsa no oculto. Então, assim, dentro desse contexto de trabalho, pode ter alguém que te explore, pode ter alguém que é falso, pode ter alguém no seu ambiente de trabalho, vamos lá, que você trabalha mais e não ganha a altura do que você faz, aprisiona você, passa muito dos limites, pessoas que todo dia tem que fazer hora extra, mas nunca ganha hora extra, dando exemplo, tá? Então aqui tem que ter muito cuidado, assim, pode ter superiores que na comunicação te trata como inferior, com falta de respeito, e isso pode te adoecer. Tem noção que é isso? Porque tem uma criatura muito falsa, né? Finge que gosta de você, mas não gosta, gosta do seu trabalho, né? Da forma como você serve, e quanto mais serve, mais quer, e isso não está sendo remunerado à altura. Cris, mas eu passo por isso que realmente está vendo aí? Que eu preciso. Tenho medo de passar necessidade, né? É uma oportunidade de trabalhar, agradeço trabalhar, então acabo me sujeitando, passar por coisas que sim, passam muito dos limites e eu não consigo aí falar nada. Então assim, aqui tem a questão de um trabalho pesado, um aprisionamento excessivo, pode ser desrespeitoso, com alguém até muito ruim, falso, manipulador, e até da forma como assim, excessivo verbalmente, agressivo verbalmente, tá? Dentro daquilo que você precisa fazer, é uma pessoa que pode ser ríspida, grosseira, impositora, né? Te trata de uma forma desrespeitosa. Gratidão, Maria Padilha, eu vou falar. Não, por isso que eu falei, por mais que a vela acabou, eu tive que levantar, meu filho não escutou, por mais que exista contratempos dentro de uma leitura, eu preciso entregar. Eu nunca canalizei uma energia dessa antes aqui no meu canal. Eu acho que assim não. É como se quase fosse uma escravidão, que não existe mais, né? Ou não deveria existir. Pessoas que por necessidade acabam aceitando trabalhos que deixam doentes. E às vezes não respeitam nem vocês estando doente, né? Cris, eu doente, tenho que ir doente, não respeita a minha falta de saúde, me ameaça de me mandar embora, eu fico com medo porque eu preciso. Pode ter criança envolvida que necessita deste meu trabalho, né? A gente já passou muitas dificuldades, é o que eu consegui, então eu me sujeito ainda a passar por isso. Gente, tá pesado, tá muito cansativo, é triste isso aqui, tá? Vamos ver com o tarô o que ela tem para dizer? Então assim, se comunique com outras pessoas. Aqui é sobre tentar procurar outras coisas, por mais que não esteja tão fácil. Aqui, se for teu caso, mande seu nome, né, para botar, ou então o seu primeiro nome e o último, para não se exporem tanto, né, porque hoje em dia eu tenho que ter cuidado com vocês também, de pessoas maldosas que podem ver, a gente não pode ficar jogando o nome da gente assim a torto direito, com data de nascimento. Acho que a espiritualidade conhece cada um de nós na intimidade, então o primeiro e o último, e pedir por interceder por vocês, abrir outras oportunidades de trabalho, menos escravatório, tá? Clarifica para mim a lua, tá vendo? E o julgamento. Gente, isso aqui é humilhação no escondido. Você passa coisas dentro de um ambiente de trabalho que muito provavelmente você é julgada, mal interpretada, já pode ter sido até acusada de coisas que não faz. Tudo que você faz, nada está bom, a pessoa está te julgando o tempo inteiro, tá? É uma pessoa com ar de superioridade, que é melhor do que tudo. É aquela pessoa que ainda não sabe o que é humanidade, né?
que ainda não entendeu que às vezes não tem nada, só tem dinheiro na vida. Cris, mas dinheiro é tão importante. É demais, mas não é tudo. Se a pessoa não tem caráter, não tem educação, não tem humanidade, não tem coração, não tem sentimento, não tem um pingo de humanidade sequer para entender que dinheiro não é tudo na vida e é tão pobre que não tem relacionamento feliz, não tem saúde direito, é uma pessoa antipática, frustrada, não tem amigos, só tem dinheiro, tá? E dinheiro não compra tudo, compra muita coisa, dá conforto, mas felicidade, caráter, não compra. Então aqui quem está passando por isso, passa por coisas, julgamentos absurdos e escondido. E vou falar o quanto isso adoece. Você não poder expressar o que passa, contar para a pessoa, às vezes até com vergonha ou com medo. Aí o pendurado, você está preso. Gente, a carta do pendurado com aprisionamento. Corrente, cadeado, grade para tudo que é tipo. Tem que ver aqui se vocês não estão até presos, inseridos nesse lugar, morando nesse lugar, doentes, obrigados a trabalhar, pessoas que trabalham dentro de lares dos outros, né? Como serviço doméstico, secretária do lar. Tá vendo? Aqui tem alguém aprisionado, está aprisionado dentro de um trabalho que está adoecendo alguém. Olha como a espiritualidade é incrível. Não vê a alternativa A, é uma mãe. A imperatriz. Então vamos lá. Ou essa pessoa tem uma mãe terminal, num leito de hospital, doente, ou é um filho aqui que tem alguma necessidade especial falando da saúde. Então, por isso que se coloca dentro de uma condição. O arquétipo mãe com a imperatriz aqui é como se assim, Cris, eu tenho um filho que tem necessidade especial, tem alguma neurodivergência, tem alguma doença, tá? Que tem que comprar remédio, que depende de mim, que eu não posso deixar de trabalhar, então eu acabei virando escrava de um trabalho abusivo, excessivo, de uma pessoa ou um casal muito ruim, ou é uma mulher muito perversa, ou é um casal, né? Que caiu aqui. Que usa máscaras. Na sociedade, quem vê assim, ninguém dá nada por ela, mas na intimidade, no dia a dia, como chefe, é a pessoa mais horrorosa que eu já conheci na minha vida. Olha que coisa triste isso aqui. Mas por quê? Porque precisa. Porque eu não posso deixar de trabalhar. Aqui eu tô falando para vocês, vocês precisam agir. E essa pessoa aprisiona alguém aqui. Ultrapassa a hora, limite, abusa de um trabalho que não era, aprisiona, prende, chega na hora de ir embora, se você não mora nesse trabalho, não deixa você ir na hora combinada, nunca pagou um centavo a mais, se não ficar, ameaça. E outra coisa, Padilha também falando aqui que essa pessoa faz isso porque sabe que você precisa e que você tem essa condição difícil de ter alguém que necessita absurdamente. Então essa pessoa já pegou a sua vulnerabilidade, a sua fragilidade. Então aqui é assim, não tem que ter vergonha de conversar com as pessoas. Porque aqui parece que muita gente ou ninguém sabe que você passa por isso. Então aqui precisa de um pedido de ajuda, conversar com pessoas. Cris, eu não tenho amigos, eu não tenho apoio familiar. Gente, no ponto de ônibus, dentro de um metrô, numa condução, em qualquer lugar, leia na internet, se tem como mandar 1000 e-mails de currículo. Pede, Senhor, a Deus Pai, a tua espiritualidade, no que você acredita, Arcanjo Miguel, a mentor, a guardião, não sei, por favor, me ajuda, me dá uma direção, me dá uma lucidez, bota alguém no meu caminho, que apareça uma nova oportunidade de trabalho. Não fica falando para pessoas que têm contato com esse povo ruim, não.
Tô falando pessoas até às vezes desconhecidas. Você pode ter, essa mensagem pode chegar e vindo um enviado, usado por Deus Pai na sua vida. Cris, eu já pedi tanto a Deus. Não pare. A fé ela não pode ter limite. A fé não pode ser duvidosa. Enquanto a gente não conseguir aquilo que a gente quer, a gente tem que dobrar nossos joelhos, ou orar, ou fazer prece, oração. Escuta a oração de Miguel de 21 dias, pede para te livrar disso, não é perder o emprego, que eu acho que o maior medo que você tem aqui é de perder um ente querido para uma doença, Deus o livre e guarde, tem muito medo, e de perder o emprego e você não ter como custear as necessidades básicas. Porque aqui você não está recebendo nem muito pelo tanto que você faz, de tão esgotado que você tá com isso, de tão pesado que é, tá? Pode ter aqui mães que têm filhos detidos, filhas presas, detentas, filhos detidos, que precisam, vamos lá, mandar dinheiro, ir lá visitar, custear essa detenção, né, de dar coisas, de levar coisas, de manter o melhor que você pode, essa pessoa. Porque aqui caiu 2 cartas de aprisionamento, de prisão. Tanto no Keeper quanto no tarô. E uma embaixo da outra. Prisão com prisão. Então, assim, é uma mulher, provavelmente, que está aprisionada dentro de um emprego por conta de algo que precisa muito, né? E não consegue sair desse trabalho porque depende. E tem alguma outra coisa que pode ser ou um filho doente, ou uma mãe doente, ou um filho preso, algo desse tipo, tá? 3 de copas. E o pior, essa relação, vamos lá, deixa eu falar o que eu vi aqui. É uma mulher que teve um filho de uma relação extra. Então, é um homem, provavelmente foi uma mãe que se envolveu com o cara casado, porque os 3 de copas aqui, no momento de diversão, não teve um casamento, uma construção, acabou engravidando de um cara que tinha um casamento, um compromisso, e pode ser muito provável aqui mãe solo, que criou esse filho sozinha, que cria esse filho sozinha, ou que cuida da mãe sozinha, né? Tem uma questão aí. Ou sua mãe, você não teve participação paterna, não teve pai, sua mãe se envolveu com um homem que era comprometido, dentro de uma diversão, o cara nunca assumiu a paternidade, nunca assumiu você, ele só é você e sua mãe, e você precisa ajudar a sua mãe. Ou é você que teve um envolvimento com o cara, na hora do cara assumir a gravidez, saiu fora, te deixou sozinha, você mãe solo, tem que fazer de tudo por essa criança, tá? Isso não é julgamento, isso é um detalhe da história. Aí, 2 de copas. É sobre isso. Existe isso aqui, tá? Rainha de paus, a bruxa do tarô, com a energia, gente do céu, e o as de paus, que é o melhor no fundo do deck. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Sim, aqui existiu uma criança que nasceu, não sei se é você, já adulto, que não teve um pai presente e sua mãe teve que passar muitas dificuldades para te criar, que foi abandonada por ter se envolvido com um cara que já tinha compromisso. E hoje é só você e sua mãe, você precisa trabalhar para ajudar essa mãe que pode sim estar doente e você precisa custear, auxiliar, ok? E tem aqui a possibilidade de ser você, mulher, uma mãe, que se envolveu com um cara comprometido, teve um filho com esse cara, e esse cara, em momento algum, assumiu essa criança e você ficou sozinha com a criança para tudo. E tem também a possibilidade dessa criança ou ter alguma necessidade especial de saúde ou estar detida, tá? E você precisando dar todo um suporte, porque tem muita energia
de peso, de aprisionamento, de amarração em todos os sentidos. Então é um ciclo aqui de aprisionamento no trabalho, de falta de ajuda do outro, de ser muito sozinha, estar numa posição de um emprego desse por necessidade de verdade, tá? Agora, o que eu fiquei aqui, essa bruxa ruim, tem uma mulher no trabalho que é a chefe, ou é a madame, ou é a patroa. Pode ter um marido? Pode, mas parece que a pior é ela. Saiu como a rainha de paus, que é a bruxa do tarô mesmo. É a bruxa do fogo, é a energia. É uma pessoa que não saiu uma rainha de espadas, fria e calculista, mas saiu a bruxa. Então é uma mulher que perante a sociedade dá uma de boazinha, mas é uma carrasca, uma maldosa com essa funcionária. Só que no fundo do deck cai um Ás de Paus. O Ás de Paus é uma nova energia. Tem uma energia que pode mudar, um movimento que pode mudar. Para essa mulher que está aí dentro de um aprisionamento, de um trabalho adoecedor, conseguir se comunicar com alguém, pedir ajuda para alguém. Pô, você não sabe de uma vaga, de alguma coisa? E o que Padilha está falando aqui, incentivando, é não tenha medo. Não tenha medo de pedir ajuda, de conversar, de falar que precisa. Estou trabalhando num lugar hoje que para mim, infelizmente, não está dando. Queria uma nova oportunidade. Vai no mercado, vai numa farmácia, vai numa loja. Cris, eu não tenho muita qualificação, eu não tenho muita saída. Sempre vai ter alguma coisa em algum lugar que você possa ser útil e que você pode ser aproveitada. E essa leitura é muito pontual. É uma história muito específica. Ela me trouxe para chegar na pessoa certa, no momento certo, para dar uma luz, uma direção e encorajamento para você não se render a esses maus tratos, para você nunca se render a coisas que pessoas fazem em excesso. Aqui tem maltrato, tem abuso, tem autoritarismo, né? Tem alguém que precisa de fato trabalhar, não pode ficar sem trabalhar e acaba passando por coisas muito surreais. Gente, o ser humano, ele é horrível. Muita gente podre e ruim no mundo. A maldade não existe limites. E existem pessoas, inclusive, que sofrem caladas, sem dizer nada a ninguém. Ou por falta de força, ou por falta de coragem, ou porque tem medo, ou porque são pressionadas, ou porque são ameaçadas. A maldade do ser humano não tem limite. E aqui ela vem incentivando. Se você for a dona dessa história, fala comigo no privado, me manda mensagem. O meu contato, inclusive, está em todas as redes. Nem que seja para eu botar o seu nome no altar aqui de casa, pedir a Arcanjo Miguel para interceder, que eu já vou pedir, independente de saber quem é seu nome, sua data de nascimento, quem quer que você seja. Que a ordem da força do justo, dentro da linha da presença do eu sou, dentro de uma sacerdotisa da ordem de Arcanjo Miguel, eu peço intercessão agora para essa pessoa. Em nome de Deus, em nome do seu Filho, em nome do Espírito Santo, da chama trina de Deus, para combater a maldade contra a vida dessa mulher, para que ela tenha energia, força, direcionamento, que caia alguém do céu, da luz, um anjo de guarda, uma pessoa mandada. Eu acredito no poder extraordinário de mudança na vida das pessoas, na vida do justo. Isso aqui não é para promoção, isso aqui não é para viralizar, isso aqui não é para nada, gente. Eu acho que se eu fizer graça, minha espiritualidade me bota num lugar que eu não quero nem imaginar, porque eu tenho que ter uma conduta, eles me cobram muito. Isso aqui eu estou abrindo meu coração e eles sabem o que eu estou falando é de verdade. E tudo aquilo que a gente bota, poder, força, fé, a gente bota energia. E eu quero pedir a intercessão por essa moça. E que em algum momento, não só com essa leitura, alguém possa ser enviado para ajudá-la a sair dessa escravidão. Acabou, chega, eu sei, não sei quem é você,
não sei a história muito a fundo, que tanto aprisionamento, que tanto sofrimento, que tanta falta de saúde é essa aqui. E alguém muito sozinho. É muito triste você não ter o auxílio de ninguém, você não vê uma luz no fim do túnel, você não ter uma mão amiga para se estender, você se vê presa, amarrada dentro de um lugar e não conseguir sair. Isso é sobre trabalho e isso é sobre excesso de comando, de um autoritarismo de quem está numa hierarquia acima, quem é o pagante, o contratante aqui. Só que é algo abusivo, é algo que não precisaria existir. E eu fico danada na minha vida de imaginar uma coisa dessa. Eu espero que você consiga, dona dessa história, chegar até aqui hoje, que a minha energia, que a energia de Miguel, que a energia da minha mentora consiga te auxiliar, nem que seja te dando uma força, um incentivo, uma lucidez, e que você consiga se comunicar, ter novas oportunidades, para você pelo menos viver a sua trajetória, que já não é fácil, mas não dentro de tanto peso de um aprisionamento, de um trabalho escravo. Um beijo no coração, a gente se vê por aqui. Ai, se não deixaram o joinha, deixem. E até a próxima leitura do canal. Não tá fácil não, viu? Muito pesado. Tchau, tchau.